Boa tarde, meu nome é Taliane e hoje eu vou falar um pouco sobre a erosão do solo. Acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar sobre o assunto, mas você se lembra do que se trata? O que é a erosão do solo? Alternativa A. É um processo de transformação das rochas por desagregação física ou decomposição química de suas estruturas. B. Alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. C. Processo natural que pode ser intensificado pelas práticas humanas e que consiste no desgaste dos solos e das rochas com posterior transporte e deposição do material sedimentar que é produzido. Acertou quem pensou ou respondeu que é a letra C. A erosão do solo é a maior ameaça da capacidade produtiva dos solos da América Latina. O processo basicamente se constitui no movimento de terra de um lugar para o outro, que pode sofrer a influência natural, como sol, vento, água, ou influência humana, como desmatamento, queimadas, entre outros. O ramo da agricultura está em ascendência no nosso país. E com isso cresce a preocupação em garantir a capacidade produtiva desses solos, principalmente pela ONU. Cada dia que passa, aumenta a demanda da produção de alimentos e, consequentemente, cresce a agressão ao solo. Existem alguns tipos de erosão do solo. Dentre eles está a erosão eólica, que é causada pelo vento quando transporta partículas de areia ou fragmentos de rocha, criando arcos, penhascos ou formando desertos pedregosos. A erosão antrópica é um processo causado pelo homem, ou seja, mudanças no relevo devido a atividades humanas, como atividades agrícolas, desmatamento de florestas para pastagens, etc. De acordo com a classificação de desintegração da estrutura do solo, esta pode ser considerada a mais rápida e brutal contra a natureza. A erosão fluvial é aquela onde ocorre o transporte de sedimentos pelo rio, e a pluvial é aquela causada pela chuva. Para ficar melhor de compreender, eu agora vou apresentar um experimento sobre a erosão do solo por meio pluvial, que é uma das principais causas de erosão aqui no Brasil. Nós vamos precisar de 3 garrafas PET. Aqui eu estou usando 3 de 1 litro e ela é cortada aqui nessa parte da frente. 3 recipientes, que vai ser por onde o líquido vai escorrer. Uma planta, aqui eu estou usando o abacaxi roxo, galhos secos, areia e água. Nós vamos começar enchendo os 3 recipientes com areia. Eu pausei o vídeo, mas eu só fiz colocar mesmo a areia nos 3 recipientes. E agora eu vou colocar o galho seco nesse daqui. Nesse daqui eu vou colocar a planta. Pronto, aqui eu coloquei os galhos secos. Nessa daqui tem somente areia. E aqui eu plantei a planta, o abacaxi roxo. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de água nos 3 recipientes.
Eu coloquei um copo de água desse aqui e um aqui. Mas como vocês podem perceber, até agora não caiu nenhuma gota d'água nesse copo. Eu vou colocar mais um. A gravação acabou encerrando, mas como vocês podem ver, nesse recipiente que tinha apenas galho seco, escorreu bastante líquido, mas a quantidade de areia foi bem pouquinha. Nesse daqui que tinha apenas areia, a água ficou bem mais escura porque a quantidade de areia que acabou levando foi bem maior e causou esse espaço aqui no meio. Já no recipiente que tinha a planta, eu precisei colocar 2 copos de 500 ml para poder escorrer esse tanto de água aqui. E foi bem pouquinho. Vocês sabem por que isso aconteceu? A ideia do experimento foi fazer uma simulação do que acontece quando ocorre uma chuva forte nessas 3 áreas diferentes. A com a cobertura vegetal viva, verde, a com cobertura parcial de folhas ou galhos secos, e aqui não tem nenhuma cobertura. Como nós podemos perceber, aqui não tinha nenhuma cobertura. Quando caiu a água, ou no caso, simulando a chuva, aconteceu uma lavagem do solo. Escorreu uma grande quantidade de areia que podemos perceber até pela coloração da água, que ficou bem mais escura. Então, quando ocorre isso, a camada orgânica que tem na superfície do solo é toda arrastada. Podemos perceber também que formou um buraco no meio quando foi colocada água, justamente por causa disso, porque não tinha nenhuma proteção. Então, quando cai um grande volume de água, causa esses espaços, que são chamados de erosão splash. A erosão splash ocorre quando a chuva cai em um solo não protegido e o impacto das gotas sobre o solo acaba criando esses buracos quando a terra é arrastada, levando junto a camada orgânica do solo. Já no exemplo com a vegetação, ou seja, no que eu utilizei a planta, nós podemos perceber que aconteceu o contrário. Podemos ver como é grande a capacidade da raiz da planta absorver a água, sendo que eu tive que colocar 2 copos de água para poder ter aquela quantidade de água que foi escorrida. E esse processo da planta absorver essa quantidade de água, consequentemente ela está reservando uma grande quantidade de nutrientes, que torna o solo muito mais fértil. Inclusive, se for pretendido fazer plantações nessa área mais tarde, esse solo já vai estar bem fértil porque vai ter essa reserva de nutrientes. E no exemplo que tinha os galhos secos ali, a gente pode perceber que houve uma ação intermediária, que escoou uma grande quantidade de água, mas não foi levada uma grande quantidade de areia e sedimentos. A água caiu, aí tinha aquela proteção, a proteção seca, que não tinha as raízes como na vegetação verde, que conseguiu sugar e absorver grandes quantidades de nutrientes, mas também não permitiu que fosse arrastado todo o solo e conseguiu manter ali parte desses nutrientes. Então a gente percebe que, mesmo não se tratando de uma vegetação viva, esse processo de conservação da vegetação seca também é muito importante para a preservação do solo. Um exemplo de utilização dessa vegetação seca também é a palhagem, que as pessoas usam em plantação para fazer essa preservação do solo. Outra forma de cobertura do solo não vegetal que a gente pode ver muito aqui em Salvador são as encostas, que foram criadas justamente para fazer essa proteção do solo, porque as casas foram construídas em um terreno totalmente desprotegido e quando ocorre chuva forte, toda essa terra acaba deslizando.
levando, consequentemente, né, causando o desabamento das casas e deslizamento de terra. Segundo a FAO, a cada 5 segundos nós sofremos a perda do equivalente a um campo de futebol de solo erodido. Se as coisas seguirem esse ritmo, a nível global, em 2050 nós sofreremos a perda de equivalente a 1,5 milhões de quilômetros quadrados de solo. Lembrando que o solo é uma das maiores riquezas de uma nação, se não for a maior. Então, nós temos essa obrigação de proteger e cuidar do solo. Seja realizando medidas de proteção do solo, utilizando cobertura vegetal viva ou seca, enfim. E mesmo que muitas vezes essas formas de prevenção sejam um pouco mais lentas para se ter o resultado, ao longo prazo elas são muito mais benéficas ao nosso país e ao nosso solo. Então a gente tem que pensar como nós queremos entregar essa riqueza do nosso solo às gerações futuras, né? Bem, aqui eu finalizo essa breve explicação sobre a erosão do solo. Espero que vocês tenham entendido. E é isso.